Neste dia 27 de junho é comemorado o Dia Internacional do Diabético. A diabetes é uma doença crônica no qual o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue utilizar ela da maneira certa. E segundo dados do IBGE, 12 milhões de brasileiros convivem com diabetes, o que apresenta aproximadamente 7% da população do país. E ela não atinge somente os adultos, cada vez mais as crianças estão apresentando sintomas da doença. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a médica endocrinologista pediátrica Camila Galan. Camila, bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais e já nos explique o que tem de diferença da diabetes para adultos e para as crianças. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez, com vocês, explicando sobre condições endocrinológicas. Bom, então quando a gente fala em diabetes, é bem como tu disse, é uma doença crônica que ela gera hiperglicemia no corpo. Então, os níveis de glicose, os níveis de açúcar no sangue ficam muito altos, tá? E aí tem uma grande diferença. A gente tem vários tipos de diabetes, mas os mais prevalentes são o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente nos adultos, e o diabetes tipo 1, que é o mais prevalente nas crianças. E quais são os sintomas que as crianças apresentam? Eu vi ali que até a falta de energia, a vontade de urinar muitas vezes ao dia pode ser sinal de diabetes. O que mais? Isso. Então, perda de peso é um sinal importante. Então, aquela criança que começou a perder peso muito rápido, sem qualquer explicação. Poliúria, que é fazer muito xixi. Então, às vezes, a criança já até parou de fazer xixi na cama e ela volta a fazer xixi na cama. A polidipsia, que é a sede excessiva. E a perda de energia, que foi o que tu disse, que é um cansaço, uma exaustão. Todos esses são sinais e sintomas de diabetes. E o que pode levar a criança a ter diabetes? Porque às vezes a gente acha que é algo que a gente está comendo errado ao longo de toda uma vida, por isso a gente estranha quando uma criança tem. Então o que a gente tem que entender? Que esses dois tipos de principais de diabetes, eles são muito diferentes na sua fisiologia. O diabetes tipo 1, que é o mais prevalente em crianças, é uma doença autoimune, em que há destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Então, a gente não tem uma causa, assim, para o diabetes tipo 1, porque ela é uma doença autoimune. A gente tem gatilhos, por exemplo, algumas infecções que podem ser o gatilho para desencadear a doença autoimune. Já o diabetes tipo 2, ele é por resistenciação da insulina. Esse, sim, é por maus hábitos de saúde mesmo. Então, aquela pessoa que é mais sedentária, que tem uma alimentação mais ruim. Então, esses dois são fatores muito importantes que impactam e que vão influenciar para a pessoa ter ou não diabetes tipo 2. E a gente conhece muito a diabetes pelas pessoas que tomam insulina, que é aquela injeção diária. As crianças também fazem tratamento assim ou existe outro tipo? Quando a gente fala de diabetes tipo 1, todas as pessoas irão usar insulina. Por quê? As pessoas com diabetes tipo 1 não produzem insulina, então a gente precisa dar a insulina para ela, independente da sua idade, seja adulto, criança ou idoso. Já o diabetes tipo 2, as pessoas utilizam medicação via oral, e os cuidados ali gerais com alimentação, atividade física. Alguns acabam evoluindo para insulina, mas no geral, só a medicação via oral acaba conseguindo controlar os níveis de glicose. Qual a importância de diagnosticar isso cedo e quais são os riscos da criança e do adolescente em já ter diabetes tão novo? Então, os riscos são bem parecidos dos dois tipos de diabetes, tá? Então, a gente tem que pensar que o diabetes causa diversas outras doenças, diversas outras complicações, como alterações renais, insuficiência renal crônica, alterações na visão, podendo levar até a cegueira, doenças cardiovasculares, aumenta risco de morte por infarto, AVC. Então, tem muita coisa envolvida, tem muita complicação envolvida. Por isso que a gente é muito exigente para manter um bom controle glicêmico, porque quanto maior o controle glicêmico, menor a chance de ter complicações. Com certeza, por isso é importante aí em qualquer sintoma que tiver, tanto os adultos quanto as crianças, principalmente, em procurar um médico especialista. Camila, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço.